uma live muito especial. Por isso eu estou toda maquiada, tá? Porque, aliás, a única atividade social que eu tenho tido ultimamente são as minhas lives. Ei, Claudinha. Fiquei bonita, passei batom, arrumei cabelo, porque hoje é dia de lançamento de um projeto muito legal com as minhas amigas Juliana Vasques e Gisele Girodo. E a Ju já chegou, eu queria que a Ju começasse contando para a gente como é que é essa ideia, como é que aconteceu esse monte de coisa da gente chegar até aqui, onde a gente está hoje. Bem-vindos vocês que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada a vocês que têm acompanhado o projeto, que estão vendo nascer essa ideia, que acho que vai dar ótimos frutos. E bem-vinda, Ju. Passo a palavra a você. Eita, boa, Claudinha. Dá um beijo aqui. Ih, gente, se a gente for falar, nós vamos ficar só falando de gente bacana aqui. Mas a ideia, gente, é que desse projeto nosso, ele já começou desde o ano passado, essa ideia, né? E o que aconteceu foi que a gente aproveitou essa quarentena para colocar essa ideia em prática, porque finalmente a gente teve um tempinho para poder colocar as coisas em ordens, né, na nossa vida, de médica, de mãe, de esposa e de dona de casa. Então a gente conseguiu ter um tempo para se organizar e, de fato, colocamos esse projeto para funcionar. Além disso, gente, essa quarentena é muita angústia para nós também, né? Enquanto geriatras, até por conta da população maior de risco, que são os nossos idosos. Então, e aí nós estamos vivendo a década do envelhecimento também, né? 2020 a 2030 é a década do envelhecimento. E só que é um envelhecimento saudável. Peraí, como é que é isso, década de envelhecimento? Explica aí, da onde que vem isso? Você que inventou? Não, isso foi a Organização Mundial de Saúde que inventou, não fui eu, não. Ai, tá bom. E a Organização Mundial de Saúde... Depois a gente vai tocar e a Gi vai falar aqui, tá? E a Organização Mundial de Saúde, ela... A minha chegada triunfal. Hoje é dia de lançamento, hoje é dia de most. Vai lá, deixa a Ju falar. Então, a Organização Mundial de Saúde sugeriu que a década... Vai lá, continua. De 2020 a 2030 seria a década do envelhecimento saudável. E aí também nós todas estamos entrando aí nos 50 anos, né? E aí eu fiquei pensando, gente, daqui 12 anos eu já sou idosa. E eu preciso fazer uma coisa para que quando eu fique idosa esse mundo esteja melhor. Porque não tem condição desse mundo estar desse jeito. E daqui 60 anos eu tô idosa, daqui 12 anos eu tô idosa. E eu não quero encontrar esse mundo daqui 12 anos. E aí, a gente passou a entender um pouquinho mais sobre esse envelhecimento, como é que a gente conseguiria ter um envelhecimento saudável e propor essas alternativas, essas estratégias para as pessoas que a gente cuida. E surgiu o Deixa com Elas, para que a gente pudesse dar dicas, orientações de como tentar envelhecer, né, de uma forma mais independente, mais autônoma, mais saudável possível. Né? E isso nos agrega valores também. Pode falar. Um parênteses na fala da Ju, que é o seguinte, a gente, na verdade, como geriatra, cada uma já tem uns 20 anos formado, mais ou menos, né? Eu que sou a caçula, viu, gente? Que eu só tenho 18 anos de formado. Mas bem, na verdade, eu sou a mais velha das três. Mas o que acontece? A gente tem visto ao longo dos anos de trabalho muitas dúvidas, que são dúvidas básicas que chegam para a gente às vezes, e que a gente sabe que uma orientação mais de perto ou mais bem feita poderia ajudar. E muitas vezes no consultório médico a gente não tem tempo de fazer isso, e muitas vezes, por mais que a gente oriente, que o cuidador oriente, que o fisioterapeuta, que o enfermeiro, que todo mundo oriente tudo, mas muitas vezes, né, apesar de todas as falas do pessoal de saúde, as pessoas ainda não seguem, as pessoas não entendem. Então, a gente vem conversando também, e principalmente a Ju mesmo, que está fazendo agora um mestrado um pouco nessa área,
sobre essa questão da adesão ao tratamento, né? Da adesão às orientações. Na verdade, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que fazer para envelhecer bem, mas ninguém segue nada, né? Então, o seu mestrado, né, Ju, acho que tem muito a agregar também, não é? Nesse sentido? Eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula em 2018, né, na UniBH, para graduação de medicina, para disciplina de geriatria para o 8º período. E aí eu comecei a perceber que esses jovens, eles tinham poucos contatos com os avós deles. Então, eles vieram numa geração muito diferente. É uma geração em que aqueles contatos, aquelas reuniões familiares já não são tão intensas e tão frequentes quanto eram antes, né? Tá Agora, dando umas com o travadas. Covid, até tudo está um pouco sendo repensado. Tá travando a sua internet. Ju, pede pro Xande olhar aí o que é. Seu telefone pode estar cheio de coisa aberto. Fecha aí, vê aí. Aí, então tem um monte de coisa que acontece ao longo desse tempo, né? E aí a gente já recebeu várias perguntas em consultório ou por telefone, de coisas que às vezes são básicas, parecem básicas para nós, mas não são. Daí veio crescendo essa ideia, né, de incentivar as pessoas a terem uma melhor adesão, a pensarem melhor o seu mundo e a sua saúde antes de vir a doença. Então, por isso que eu falo, hoje é dia de festa, não é dia de doença, né? Porque a nossa ideia... Sim, a nossa ideia é trazer saúde, né? É ensinar a conquistar a saúde, né? A gente até brinca que a gente trabalha com pilares, né? Para envelhecer bem, né? E que a gente tem que buscar correr atrás desses pilares. Eu estou tentando correr atrás desses pilares e tô devendo tempo aí para esses meus 12 anos. Né? Que a gente fala que a gente tem que ter saúde para cuidar da saúde. A gente tem que ter tempo para cuidar da nossa saúde, né? E às vezes a gente larga esse tempo de lado. Antes, a gente pode às vezes nem envelhecer, né? E a gente às vezes espera uma velhice que a gente faça, tenha muita liberdade, né? Quando eu tiver 75 anos, melhorou pra caramba, você tá linda agora. Não sei o que você fez, mas você tá maravilhosa, amiga. Queria dizer que eu tô até com inveja, apesar do meu batom vermelho, você tá mais bonita do que eu. Ai, Claudinha, só você mesmo. Mas aí a gente fica pensando assim, às vezes a gente fica fazendo projetos para quando a gente tiver 70, 80 anos, e a gente tem uma doença que inviabiliza esses projetos, incapacita, né? Imagina eu tenho uma hipertensão e eu não cuido bem dessa hipertensão, e essa hipertensão me leva a ter um AVC, um quadro de derrame, por exemplo. E eu fico acamada e eu vou ficar com meus planos foram todos embora. Então, o que a gente quer nesse projeto é ensinar a cuidar da saúde. Primeira consideração que eu acho que as pessoas têm que ter à medida que elas estão adultas é que elas precisam cuidar de si. Elas precisam arrumar espaço para cuidar de si, para fazer realmente os bons hábitos alimentares, atividade física, cuidar de espiritualidade, cuidar dos relacionamentos. As pessoas precisam pensar nesses propósitos, né? Desses cuidados para que realmente ela consiga envelhecer e chegar numa velhice mais saudável. Então, a saúde é um dos primeiros pilares, sem dúvida nenhuma, mas não é a única. Eu preciso realmente cuidar, é um outro pilar, né? Os meus relacionamentos. Eu não posso colocar o meu trabalho, por exemplo, como o centro do meu propósito de vida, né? Ele é importante durante toda a minha vida, mas ele não pode ser o principal, né? Eu tenho que agregar valores para os meus relacionamentos, eu tenho que agregar valores para ter meu capital financeiro, eu tenho que guardar dinheiro para quando eu ficar velha, que a aposentadoria vai me fazer ficar mais pobre, né? E eu preciso reservar, então eu preciso ter essa ciência que eu tenho que economizar agora, porque depois eu não vou ter como economizar, porque eu não tenho como produzir. Eu preciso ter a questão do capital intelectual, tá sempre aprendendo, desafios novos, projetos de vida.
A gente tem que... O nosso objetivo, eu acho, maior do nosso projeto, Claudinha, você vai concordar, Gisele também, eu acho que é tirar falsos dogmas, falsos mitos sobre a velhice. As pessoas ainda são de uma geração que acha que velho não tem prazer, que velho não tem desejo, que velho não tem direito a curtir a vida, a viajar, a ter seus sonhos. E nós já somos de uma geração que nós não temos medo de envelhecer e nós não temos esses preconceitos. Mas será que os jovens que não se relacionam mais com seus avós, eles sabem disso? Eles sabem realmente que os avós de hoje são modernos, né? Os avós de hoje não querem saber de viajar, de curtir a vida. Minha mãe, por exemplo, tem 75 anos. Ela quer saber de viajar. Ela não quer ficar cuidando de neto, não. Né? Diferente da minha avó, que viveu para a família, para cuidar dos filhos e depois para cuidar dos netos. Então, é uma outra geração. E a nossa, quando a gente for idosa e quando a gente for vó, vai ser mais diferente ainda, né? Então, eu vejo hoje pacientes com 68, 70, 75 anos no ápice da produtividade. Fazendo projetos, trabalhando. O meu sogro, por exemplo, tem 75 anos e nunca parou de trabalhar. É uma pessoa super ativa. Então, a velhice mudou de face e a gente precisa acompanhar essa evolução. Mas a gente não pode acompanhar essa evolução dessa liberdade, né, que a velhice também traz, sem cuidar de si e preocupado com esses pilares que eu falei, que é realmente cuidado, né, ter um autocuidado, um cuidado com a saúde, um cuidado com a reserva financeira, um cuidado com os relacionamentos, esses capitais com propósitos de vida, não deixar de sonhar, né? A Gisele está falando, saúde, educação continuada, segurança, participação social. Então, esses pilares, a gente não pode descuidar e pensar neles depois que a gente já estiver velho. A gente tem que começar isso quanto antes. Então, eu acho que a ideia maior do nosso projeto é fazer com que as pessoas entendam isso. E a Gisele está falando aqui, Ju, está lembrando que a gente está começando a trabalhar pelo envelhecimento saudável, né? Mas a nossa proposta é de fazer sempre, periodicamente, nós vamos fazer cursos online, tá? A gente começou lançando um desafio que foi muito legal. Essa semana a gente está com o nosso curso, que é a inscrição, né? Que está aberta essa semana, acaba amanhã. E na semana que vem vai ser o curso da longevidade para ir mais longevo, mais longe, mais longevo. Mas a gente vai ter outros cursos. A gente, a cada 2 meses, a gente, ou talvez a gente tendo fôlego a cada mês, a gente vai fazer um curso. Então a gente vai visar não só essa questão, mas também a questão que a Gisele está lembrando aqui, por isso eu te puxei, né? Dos cuidadores familiares e profissionais. Então, a questão de você saber se cuidar para você também cuidar do outro. Então, a questão de orientar com relação a cuidadores em casa, a gente vai ter cursos sobre isso. A questão de saber como ficar bem, apesar da quarentena e do isolamento. Esse é o próximo curso que a gente quer fazer, já fiquem de olho, que agora vai ser esse, mas no mês que vem a gente quer trabalhar com esse, de como ficar bem, apesar do Covid, né? Porque aí vale também para todo mundo, é um negócio que está na cabeça de todo mundo. E a gente vai sempre ter cursos, né, sobre essas coisas, sempre puxando para eu ficar bem, eu envelhecer bem, ir mais longe, mais longevo, bem, saudável, ativo, independente e de me ajudar, né? Eu, como qualquer pessoa aí, de ajudar as pessoas a cuidarem melhor dos doentes que eles tenham ou das doenças que eles tenham, né? Que as pessoas aprendam a cuidar das doenças não como uma guerra, que eu tenho que lutar contra essa doença que veio em mim. Não, na verdade, a doença veio, se é uma doença crônica, é uma coisa que você vai ter, você tem que aprender a viver com ela como uma visita indesejada e não como um inimigo.
Porque isso te cansa muito mais, gasta sim, muito mais, envelhece. Travar a luta contra a saúde, né, ou contra os adoecimentos não vai te levar a nada. Também negar que você tem um problema também não vai te ajudar a resolvê-los, né? Eu costumo falar que não adianta você deixar os problemas em casa e sair para fazer uma viagem, que quando você voltar e abrir, pôr a chave, né, na fechadura, abrir a porta, eles estão todos sentadinhos na sala te esperando. Ou seja, a gente tem que enfrentar os problemas mesmo, são desafios, né? E a gente tem que estar constantemente se reinventando, né? Eu acho que a Laura vida, né? Tá falando aqui, Ju, só um pouquinho, ó, do programa da Roberta Zampetti, o 60 Mais, que é um programa muito legal, recomendo, muito bem lembrado, tá? É um programa joia que ela faz, vale a pena procurar. Tem vários programas muito legais, muitas iniciativas nesse sentido. Sim, recentemente, muitas inclusive... vezes as pessoas desconhecem. Então, a gente quer também apresentar essas iniciativas todas para que todo mundo, né, possa aproveitar ao máximo de tudo isso que já existe disponível e de todo o conhecimento nessa área que já existe aí também. Ô, Ju, alguém está perguntando... recentemente, recentemente até o SES São Paulo, ele lançou um documentário que são vários pequenos vídeos de envelhecimento. E ele entrevista também, e ele fala desses capitais, nesse programa do Sesc São Paulo, ele fala desses capitais que eu estou falando, sobre a saúde, o capital financeiro, ele fala também dos relacionamentos, o propósito de vida, fala também do habitat do idoso, a moradia, e aquele idoso que mora na rua, aquele idoso que mora em LPI. O programa está fantástico. Fala sobre sexualidade do idoso, né? Que modifica muito a nossa visão, né? Que a gente acha que idoso não tem sexualidade, e a AIDS está aí aumentando na terceira idade, né? Porque o idoso, as campanhas publicitárias não chegam para o idoso, né? Porque pensa que o idoso, então isso vem lá de cima. As campanhas publicitárias não chegam para o idoso de prevenção contra o HIV, por exemplo. E porque acha que o idoso não tem sexualidade. Feito sexo, porque tem Viagra, tem cozinha, exatamente. Tem... Aí então, também tem HIV, também tem sífilis, DST, né? Sífilis está voltando com força total. Então, o idoso, por outro lado, eu tô saindo com uma coroa. A coroa não vai engravidar. Então, eu não me preocupo com os métodos anticoncepcionais, porque ela não vai engravidar. Mas ela pode passar uma DST, né? Então, são novas velhices, né? A gente não tem uma única velhice, a gente tem várias formas de envelhecer nós não estamos querendo dar receita de bolo para ninguém, né? Porque não existe um padrão para envelhecimento. O que a gente está querendo trazer com a nossa proposta é estratégias, realmente a gente pegar a vontade de quem quer aprender a envelhecer bem, organizar essas ideias, né? Dar uma organização nessas ideias para essas pessoas, até para dar um amparo, um apoio, né? Uma mão, tá ali, tem alguém te ajudando nesse processo, treinar essas pessoas, né, para esse envelhecimento. E daí a pessoa vai seguir o seu trajeto, fazer suas reflexões, suas opções, suas propostas. O envelhecimento tem muito a ver com crenças, né? Com culturas. A gente vê envelhecimentos tão diferentes aí pelo mundo afora, né? Depende da cultura. A cultura do asiático é tão diferente da nossa, do ocidental, né? Então, a gente já começa a comparar. Se a gente for pegar a cultura das pessoas envelhecidas na Índia, a gente vai ficar extremamente impressionado como é que é diferente da nossa. Então, nós não estamos querendo dar uma fórmula, mas a gente está querendo compartilhar a nossa experiência e tentar organizar um pouco esse trajeto, né? Com relação a compartilhar e essas outras culturas, Ju, eu lembrei aqui, pessoal, no fim da live, tá? Se vocês saírem para beber uma água, vocês voltem, porque no fim tem uma proposta que a gente quer fazer, tem um desafio que a gente quer lançar hoje e que a gente queria muito que o maior número de pessoas participasse, porque é um desafio que vai ser muito, muito, muito legal, tá? Tô te ouvindo. Peraí, a Gisele tá querendo entrar, mas peraí, Gisele, calma. A Gisele me ligou aqui, peraí. É porque
Tá na hora de você sair, Ju. A Gisele me ligou, por isso que cortou tudo. Mas eu ia só falar então um negócio. A Laura lembrou aqui, ó, do Juventude Prateada, que é um programa de CDL com o tio Flávio, muito legal também, tá? E, Ju, você vai ter que sair, porque a Gisele já tá me ligando aqui. Beijo. Ai, que pena, porque eu queria ficar mais. Mas eu vou dar a oportunidade para a Gisele falar da nossa jornada, né? Tem jeito. Ó, gente, vou ficar de fora respondendo agora os WhatsApps. Aqui, ó, peraí. A Gisele tá falando que ela que controla o tempo. Oh, meu Deus do céu. Ô, Gisele, terrível. Peraí. Pronto. Então tá. A Fefe tá falando que é cuidadora de idoso e que ela é formada em técnica de enfermagem, graduada em gerontologia. Gostaria de agradecer vocês. Ai, que bom. Obrigada. Oi, Dudu. Ei, Claudinha. Ei, Gi, sou maluca. Como é que você me telefona no meio da live? Vai ter que ficar até o final, viu, Dudu? No meio da live trava tudo. Pois é, eu mandei alguém ligar porque eu não sabia como é que eu ia controlar o tempo da Ju. Ela fala sem parar. É professora, né? Fala muito. Gente, então, para quem não conhece a gente, nós nem nos apresentamos. Quem saiu agora é a doutora Juliana Montijo Vasques, é geriatra e é professora também de geriatria na UNA, né? UniBH, como é que é? Nossa Senhora, não lembro qual faculdade, mas é professora, né? E trabalha na prefeitura também com idosos e é preceptora na residência de geriatria também da Prefeitura BH. Eu sou a doutora Cláudia Caciquinho, também trabalho, também sou professora na Faculdade de Ciências Médicas de Geriatria, né? E sou geriatra. E a doutora Gisele Girodo é a nossa mediquinha do hospital. A Gi é a única de nós três que está na frente, aí na linha de frente do Covid. Nós todas aqui com tranquilidade, preocupados, mas longe do negócio onde está pegando fogo e agir todo dia lá no fogo correndo, tadinha. Aí... E Gregório, tudo bem? Bem feito, bem-vinda. Nós estamos muito felizes por você estar aqui. Olha lá, estão te dando parabéns. Tem que dar mesmo. Olha lá. Então, prazer. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Então, o projeto é o seguinte. Eu, a Cláudia e a Juliana, a gente se conhece há mais de 20 anos. A gente sempre trabalha com idoso e a gente viaja muito juntos para congresso, a gente tem uma amizade muito sólida já há muitos anos. E nós somos muito diferentes umas das outras. Então, eu acho assim, que as nossas diferenças acabam que nos completam, sabe? Então, esse projeto está sendo delicioso, porque a gente, antes da pandemia, né, a gente estava se encontrando e conversando, né, e sempre imaginando o que a gente pode fazer para promover saúde, porque normalmente no consultório a gente vê muita doença, muita tristeza. No hospital também, né, um ambiente assim, de que a pessoa está sofrendo muito, tanto o familiar quanto o paciente. Então, é um projeto de promoção de saúde. Mas a gente sabe que o paciente sozinho não adianta, né? Que a gente tem uma unidade de cuidado, que é o paciente e a família. E nessa família tem também o cuidador. Então, a gente quer cuidar de quem cuida, né? Cuidar da família, do familiar, dos filhos, principalmente. Nós somos filhos, a gente vê nossos pais, né, ficando velhos, aumentando a questão da dependência. Então, a gente tem que lidar com isso, com sabedoria, com leveza, de saber que é uma maravilhosa parte da vida. Normalmente, vendo na televisão, no rádio, a gente só vê muito falar do jovem. Quando aparece, tá escutando? Quando aparece um idoso, o idoso, assim, tá ou jogando bola, ou fazendo uma maratona, ou dançando balé quando é uma idosa, mas essa é muito fora da nossa realidade. O idoso que faz isso tudo, quando você vai para o consultório, para o hospital, então imagina que os idosos ficam até frustrados de ver isso. Daí, quando a gente vai para um ambiente de clube, você vê aquela mistura do idoso envolvendo o esporte, e às vezes um idoso mais dependente, mas ele conseguindo... Tá escutando? Parece que falhou, né? Aquele idoso robusto e também frágil, inserido na comunidade.
Então, a gente quer cuidar não só do idoso que está frágil, mas também do idoso... Tá travando, né? Deixa eu ver aqui. Natação Master, não sei o que. Tá falhando. Tá indo super bem aqui, ó. Então olha só. Pode continuar. Então, o que eu queria falar é o seguinte, que esses pilares do envelhecimento que nós falamos na semana passada e na semana retrasada, são pilares que a gente tem que solidificar, né? Assim, tem que ter um conhecimento sólido sobre eles. E não adianta só você saber, a gente tem que ter a intenção de viver melhor. Então, essa estratégia para viver melhor, tendo organização para a gente atingir nossos objetivos. Estão escutando? Parece que está travando. Pode falar. Não, pode falar, tá aqui. Então, continuando, né? Ninguém envelhece de repente, não acontece assim, de repente eu acordo, estou com 65 anos. É o que a Juliana falou. O envelhecimento, ele é desde que a gente nasce. Então, normalmente, um idoso que tem um envelhecimento bem sucedido, ele viveu bem a vida dele inteira. Mas nunca está tarde para começar. Então, a gente tem que pensar no ambiente em que a pessoa vive, no trabalho, como a pessoa se diverte. E nessa questão da pandemia, o que me preocupa muito são as pessoas que estão isoladas. Então, através, né, dessas plataformas agora de Instagram, que a gente, né, que agora eu pessoalmente estou começando a usar mais agora, encontros pelo Zoom, isso está sendo muito bom para a pessoa não ficar tão na solidão, né? Porque os vínculos, né, os afetos, os amigos, a família, que às vezes você não pode abraçar, a gente consegue se encontrar por esse mundo virtual, que também é muito bom. E muitas pessoas falam, vamos esperar a pandemia passar para poder começar a viver, né? Vamos ficar dentro de casa para poder viver depois. Mas o fato é que a gente tem que viver bem dentro da nossa casa, tem que viver bem todos os dias. Porque a vida está no agora, né? No presente. Então, o que a gente vai colher depois depende de como a gente está vivendo agora, dentro da pandemia. Então, a gente tem que ter calma. Depende do que a gente está vivendo agora, do que a gente vive desde que nasceu, né? Então, a gente tem que aprender a mudar no dia a dia, né? E aí, a tecnologia agora está sendo uma coisa ótima, porque está nos aproximando. A gente tem que saber aproveitar isso, né? É o que eu falei antes. Eu passei batom porque hoje é dia de festa. Meu evento social chique hoje é esse. Mas a gente, com pandemia ou sem pandemia, com internet ou sem internet, precisa cada dia, quando acorda, se repensar, pensar o que quer para a sua vida, como é que é e como é que quer envelhecer. Envelhecer é uma decisão, né? Ser feliz é uma decisão, não é uma coisa que cai do céu e que acontece de uma hora para outra. É uma coisa que a gente constrói aos poucos. E a nossa ideia com o nosso projeto é de trabalhar as diversas formas de envelhecimento dentro das diversas situações. Igual a gente falou, é envelhecer bem e depois a gente vai ter cursos de como envelhecer bem, como ficar bem com o Covid, como envelhecer bem com o meu companheiro ou meu pai com Alzheimer, como envelhecer bem tendo diabetes, como envelhecer bem com muitas limitações que vão aparecendo. Então, e agora, infelizmente, como viver bem perdendo o ente querido, né? Porque a gente percebe assim, um luto antecipatório, né? E é um luto mundial, né? A gente chama luto coletivo. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Assim, com serenidade. E isso, essa vivência da pandemia mostra pra gente, assim, aonde que a gente tem que colocar o nosso afeto, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que cuidar da família, tem que cuidar de quem é precioso pra gente, mas tem que cuidar também do trabalho, a gente tem que cuidar da gente. Tem uma nova maneira de viver. E a gente consegue isso, né? Porque o ser humano consegue se reinventar. Quem se reinventar nessa pandemia é que vai conseguir se ressignificar, né? Porque tudo passa. A humanidade já passou por outras... Não foi pandemia, né? Porque o mundo não era globalizado, mas passou por epidemias graves. Então, e a humanidade sempre permaneceu. Então, a gente tem que ir refletindo sobre isso e vivendo bem o nosso presente, né?
cada dia, assim, dar o nosso melhor. Ô, gente, eu queria só contar umas coisinhas aqui para vocês. Ah, não, tem tempo ainda? Ô, Ju, você marca o tempo aí, 10 minutos antes, você avisa. Eu Senão quero acaba falar sobre a jornada, pode? Pode. Pois é. Então, olha Antes só. de eu falar. Então a gente fez. Deixa Então, eu né? contar uma fofoca antes. Deixa eu contar uma coisa antes. Que eu vou Pode. contar fofoca. Ô, gente, vocês sabem que a gente teve muita dificuldade de decidir qual seria o nosso nome, né? E a gente achou um nome sensacional, delicioso, Chá com Elas, que a gente acha que tem tudo a ver com a gente, com uma conversa gostosa, uma Aqui, conversa ó. leve. Tô tomando um chá aqui, ó. Olha, gente, que lindo. A Gi é a dama de nós três, é a mais dama. Quando a gente viaja para os congressos, ela Mas sempre a Cláudia que faz o uma chá. bolsa Viu? de maquiagens de O chá gostoso é da Cláudia. Mas aí, gente, antes a gente queria chamar de... Quando a gente não tinha nome, a gente pensou em chamar Jerry Cats. Mas aí ia ficar muito barango, né? Aí a gente achou melhor não, que ia ficar parecendo um programa humorístico, não ia dar certo. Ia ficar. Aí a gente gere gatas, pior ainda. Aí nós achamos, graças a Deus. Aí como a gente encontrava para tomar chá, falei assim, então vamos falar, né, de chá. E aí veio chá das 5 e depois chá com elas. Muito bem. E agora pode falar da nossa jornada, então. Então a gente, agora, o nosso projeto para a semana que vem é uma jornada que chama Para Ir Mais Longevo. E nós temos uma programação, então, de 3 dias. No dia 3 de junho, vão ser 3 dias, dia 3, dia 4 e dia 5, das 18 às 19h30. No primeiro dia, o tema será como usar a alimentação e as atividades físicas e sociais como promotores de uma vida longeva. E nós vamos ter convidados muito especiais. A primeira convidada nossa é a Imaculada, que é uma nutricionista excelente aqui de BH, com muito renome, muita experiência. E a Claudete Morandi, que é uma fisioterapeuta especializada em dor e gerontologia. Então vamos falar de alimentação, atividade física e atividades sociais como promotores de uma vida longeva. Claudete é muito legal. A Claudete vive fazendo especialização. Claudete é espetacular. Tem 1 milhão de especializações nos Estados Unidos. E o que ela vai centrar, um trabalho muito legal que ela vai apresentar para a gente também, é de exercícios que ela faz com esses jogos de Wii. Como é que chama esses jogos de menino? Sem ser Wii, aquele outro, Box? Como é que chama aquele outro? Xbox. Isso. Isso. Pode continuar. E aí, no segundo dia, nós vamos falar sobre aprender e ter projetos de vida. Se isso é para a vida toda. Então, um exemplo que eu quero dar é esse projeto que a gente está fazendo, né? Que para a gente é um grande desafio. A gente não imaginava que a gente fosse ter essa pandemia, está todo mundo assim. Algumas pessoas estão mais paradas, mas nós, assim, da área da saúde, a gente está trabalhando demais. E junto com esse projeto, a vida vira um turbilhão. Então, isso é um grande desafio. Mas são esses desafios que são difíceis, né? Para quem está fazendo também, isso é que faz a gente ir além e cria sinapse. Então, para cuidar do cérebro, a gente tem que tem que propor dificuldades para a gente mesmo, né? Então, vai ser isso, aprender e ter projetos de vida. É para a vida toda? Então, o convidado é muito querido, que é o Adinaldo, que é um grande amigo nosso, assim, uma pessoa assim, espetacular. Ele é terapeuta ocupacional, mestre em ciências da reabilitação, especializado em gerontologia pela FBGG e em bioética pela PUC Minas. Ele tem um alto conhecimento. E depois, quer falar alguma coisa? A história só, né, do programa desse dia, né, que essa questão da neuroplasticidade que você falou, que é fundamental, gente. Para a gente envelhecer bem, a gente tem que estar se recriando sempre, descobrindo coisas novas, se programando e se reprogramando a cada dia. E é assim que os neurônios vão sendo estimulados e que a gente vai continuamente se remoçando. Quem me falou? Você sabe que teve uma pessoa que falou essa semana que eu achei tão interessante. Eu falei, não, tinha que ter filmado isso. Falando que ela não sabe hoje se ela está mais velha ou mais nova, porque na verdade ela acha que ela está mais nova, porque cada dia ela inventa uma coisa a mais que ela antes não fazia e se descobre mais ativa e mais entusiasmada com a vida.
Mas Esse é é o isso nosso mesmo. segundo dia. A gente tem que ter projeto de vida. Um exemplo muito grande que eu tenho é meu pai, que teve, há 8 anos, teve um AVC, ficou hemiplégico. E ele, assim, tem coisa que a gente faz instintivamente. Ele sempre teve projetos de vida. Então, ele, assim, escreve contos e fica fazendo, estudando a matemática que ele gosta, fazendo conta. E liga para os amigos. Antes da pandemia, todo final de semana que eu ia lá, os amigos chegam assim de repente. Então, essa parte de ter projeto de vida e cuidar dos afetos, né? Entrou aí agora o Felipe, que é fisioterapeuta, que é muito querido. Ele, na especialização que a gente fez em cuidados paliativos, ele foi o nosso representante de turma. E ele, da nossa turma, ele que cuida da gente, sabe? Assim, cuida dos nossos afetos, está sempre mandando mensagem, programando a gente encontrar pelo Zoom. Então, a vida é isso. Então, a gente tem que aprender a ter projeto de vida. E isso é para a vida toda. E não tem hora para acabar, né? Agora, tudo exige esforço, exige dedicação, né? A gente tem que ter, não pode ter preguiça. Aí, no terceiro dia, nós vamos falar, que vai ser no dia 5/6, vai ser espiritualidade e terapias integrativas. Como ir adiante sem sofrimento mental. Então, a nossa convidada é a Camila Salles, que é fisioterapeuta especializada em gerontologia e terapia de saúde integrativa. Então, esse dia vai ser um dia muito bom, porque a Camila ela tem muita experiência nessas práticas integrativas que são muito importantes para o nosso dia a dia. A gente pode fazer isso indo no consultório e agora cada vez mais está entrando nos hospitais essas práticas integrativas junto com a espiritualidade para trazer um bem-estar. Então isso trata dor e trata a alma da gente também. Muito Quer falar lindo. alguma coisa, Claudinha, sobre Camila? A Camila está trabalhando com a gente. A Camila está aí assistindo a gente agora. Está filmando a live para a gente. Está filmando a live para colocar lá no chá. Que a gente teve muita dificuldade, gente, para fazer essa live. A gente teve que ensaiar umas 2 vezes. Porque a gente tinha que Eu fiquei me sentindo a minha mãe. É difícil demais. Nossa Senhora. Mexer com... A Cláudia é ótima de computador, ótima de tudo. Ela que é nossa, assim, nossa, ela que manda e desmanda na gente. Mas assim, nossa, para mim está sendo um grande desafio. Ah, não, mas aí a gente tá, né, do meu Instagram, do Daju e do Dagi, e a Camila tá lá no Instagram do Chá, filmando a gente para poder postar lá no Instagram do Chá, para ficar disponível para todo mundo depois. A gente achou melhor assim, porque ficou na dúvida de quem entraria pelo Chá, né? E a Camila foi um achado que a Ju trouxe para nós, que é uma fisioterapeuta. Um presente pra gente, né? Um presente que nos agregou muito e que foi, inclusive, quem achou o nosso nome. A Camila é quem acabou achando o nome. Então, assim, é uma pérola, é uma joia que está com a gente. Então... Eu queria falar só de mais uma coisa. Que a Cláudia vai falar depois, né? Mas eu vou passar um pouquinho na frente dela. É que após essa jornada, a gente vai fazer depois, né? A gente não sabe se vai ser em forma de jornada ou em forma de, às vezes, orientações pelo próprio Instagram, que talvez seja interessante, mas a gente vai falar sobre o Covid, porque está trazendo um grande sofrimento, né, para a população, para os nossos amigos, para a gente mesmo, porque a gente oscila o nosso humor, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está. E isso é normal, porque o luto é assim mesmo. Você às vezes fica mais para baixo, depois você traz, né, uma sensação de bem-estar. E agora a gente não vai falar sobre os sintomas, né? O que a gente quer é dar voz para os idosos. Esses idosos que estão em casa, a gente quer que eles falem para a gente de como está sendo essa experiência de viver a pandemia. A gente acredita que o idoso, ele é que vai nos ajudar muito, porque normalmente eles têm uma grande resiliência, que é o que eu vejo que o jovem não tem. Às vezes a criança tem, o idoso tem, e o adulto jovem fica desesperado, sem saber para que lado ir, né? Com medo de tudo e não toma uma atitude. Então eu quero saber, né? Eu não, né? O Chá quer saber, né? O que eles estão fazendo para poder viver essa pandemia? Quais são os medos deles? Se alguém tiver algum medo, pode mandar um e-mail para a gente tentar ajudar, né? Assim, em conjunto, né? Assim, em equipe, né? Equipe múltipla, e-mail né? aí, Ju, escreve o e-mail aí. A Na gente, verdade, assim... é o seguinte, nosso próximo projeto, semana que vem a gente tem a jornada. Depois da jornada, na sequência, no mês seguinte, a gente quer trabalhar com como ficar bem apesar do Covid, né? Então,
a gente vai fazer aí uma série de desafios, trabalhos ou aulas. A gente ainda vai montar isso ainda e a gente conta para vocês. Fiquem de olho lá, que vai aparecer tudo lá no nosso Instagram. Mas a ideia é como ficar bem apesar do Covid. E um primeiro desafio que a gente queria pedir a ajuda de vocês já, porque a gente já quer ir colhendo isso. Foi uma coisa muito legal, um desafio que a gente fez com o Como Ir Mais Longevo, que muita gente mandou poesias, músicas, coisas maravilhosas que as pessoas faziam. E agora a gente queria, no Como Ir Bem, Como Ficar Bem, apesar do Covid, a gente quer que vocês nos ajudem com o seguinte projeto. Nós queremos que pessoas com mais de 80 anos, tá? Então, nós cortamos de antes, que é para a gente tentar pegar aquele idoso mais para dificultar mais, né? Para a gente poder ver, né? Né? Porque, teoricamente, quem que é a maior vítima, né? Quem maior risco tem com o Covid e quem que tem mais medo, mais problema, maior temor de morrer e quem que está no pivô da notícia, né? Isolamento vertical, quem que vai ficar só idoso, é todo mundo. Então, assim, a gente quer ouvir das pessoas com mais de 80 anos, ou ouvir por vídeo, ou escrever e mandar para a gente um texto, né? Pode escrever no papel, tirar foto e manda, ou pode escrever e mandar um e-mail. Põe o seu e-mail, Ju. Põe no seu e-mail. A Ju escreveu o e-mail do chá, esqueceu. Pode mandar também, manda para o e-mail da Juliana, escreve o seu aí. Eu tenho e-mail, gente, eu estou escrevendo esse e-mail, eu sei, ó. deixacomelas@gmail.com. Então, vamos lá. Escreve aí, Ju, se eu escrever, fale aqui o meu negócio. Deixa comê-las. A gente colocou o pontinho por causa disso, gente. Quando era deixa com elas. Aí quando a gente foi ler, não ficou bacana, né? Aí a gente... Ficou, deixa comê-las. Aí a gente pôs uns pontinhos. Vocês viram que vem d.chá.com. Porque falou assim, não, deixa comê-las, ia ser fogo, né? Pode ser por também, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é, você que tem mais de 80 anos, o que você está sentindo? Que experiências você está vivendo? O que aconteceu? Aconteceu algo, alguma história que você queira contar? Ou você está com algum medo? Ou quais são os seus projetos? Você quer contar para a gente alguma coisa do que está acontecendo com você agora, durante a pandemia? A gente quer ouvir. A gente quer ouvir. Se você quiser compartilhar, a gente quer ouvir a sua história e contar para as outras pessoas. Porque isso vai ajudar a quem está por aí achando que o mundo está acabando e vai ajudar a gente a se enriquecer mutuamente. E a gente quer dar ouvidos, a gente quer ouvir você. A gente não quer que os outros falem. Os idosos isso ou os idosos aquilo. Não. A gente quer que você... a pessoa, né? A gente quer... E vai ser um desafio porque os idosos acima de 80 anos, eles não têm tanta facilidade, né? Com o celular, né? De filmar. Então, para isso, vai precisar da ajuda do cuidador familiar, né? Ou da equipe multi. Mas não precisa ser filme também. Se achar que tá difícil filmar, pode ser um relato, né? Pode ser um relato escrito, tá? A gente quer a história. A gente quer compartilhar histórias, porque isso é fundamental para tudo. Né? A gente aprende. E vai ser gostoso depois ver retrospectivamente, quando isso tudo passar, como é que estava o nosso humor, né? Nessa época, né? Então, realmente vai ser muito legal. A Ju escreveu aqui, ó, o que está acontecendo com você agora na pandemia. Exatamente, relato, vídeo. E não é só o que está acontecendo, mas é o que você está pensando, os medos que você está tendo, os desejos, as preocupações, as revoltas, né? Os sonhos, os projetos, né? Porque a Covid vai passar e, apesar do Covid, a gente tem projetos mesmo agora que a gente pode jogar para frente, ou que a gente pode fazer agora. Muita coisa pode ser feita nesse momento também. Certo, gente? Acho que, então, a proposta principal que a gente quer encerrar é essa. Se vocês conhecem alguém com mais de 80 anos, peçam para essa pessoa contar para a gente a sua história. Agora,
nesse período do Covid? Desejos, medos, sensações, coisas que aconteceram, um caso engraçado que aconteceu um dia que tentou sair de casa ou dentro de casa, que teve que aprender a fazer alguma coisa que não fazia, o que for. A gente quer ouvir a sua história, a gente quer saber como é que você está enfrentando isso. Ok? É verdade, a Juliana falou que quem compartilha experiência diminui o medo. E a maior verdade que tem é essa, a gente tem que falar sobre os medos da gente. É que é assim que a gente consegue vencer mesmo. Isso mesmo, Ju. E essa também é uma das razões de ser tão interessante essa partilha de informação e essa participação nos cursos e nos desafios, que é o que a gente quer propor com o Chá com Elas. Certo? Então tá, chegamos ao fim, Claudinha. Chegamos ao fim. Acho que o recado está dado. Ju, você quer falar algo? Eu vou deixar a Juliana entrar de novo para ela despedir, senão ela vai ficar triste. Precisa não, presidente. Aí, tá vendo? Viu? Já te dispensou, viu, Ju? Gente, então, tá. Foi uma delícia. Muito obrigada a vocês todos que vieram aqui para ouvir a gente. Foi um prazer estar com vocês. A gente espera ter vocês em muitas outras oportunidades por perto também, tá? A Ju, aqui. Eu falo sem parar da minha vida, partes boas e ruins. Precisa não. Gi, então, agora você despeça. Então tá, gente, muito obrigada, então, pela presença, viu? Essa caminhada é uma caminhada em conjunto, tá? Nós estamos todos no mesmo barco, né? E essa questão da equipe multi, ela é muito importante, então a gente quer todo mundo participando, né? Toda a equipe de saúde, o paciente, os familiares, tá bom? Que aí vai dar certo o nosso projeto. A gente quer, então é isso, afirmar promoção de saúde para a sociedade. Isso que pensando no nosso futuro. Isso é porque nós somos egoístas, viu, gente? Porque a gente só está pensando mesmo quando a gente ficar velho. Porque quando a gente ficar velha, a gente quer uma velhice boa para todo mundo, para todos nós. Uhum. Isso. Nós estamos indo para lá, tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Ah, Lu Borim, chegou agora. Lu, que delícia. A Lu tá lá embaixo. Luciana, quanto tempo? Tá boa. Você vê a live que vai estar aí gravada, né? Vai ficar aí gravada aqui no meu Instagram e lá no Instagram do Chá com Elas, tá bom? Gente, isso mesmo. Muito treinando obrigada, pesado para envelhecer bem. Beijo! Beijo. Tô encerrando. Tchauzinho para você, gente.